E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Diogo Burlamac mais uma vez, dando continuidade ao nosso curso de correção de questões, língua portuguesa para a banca IBFC. Lembra que você sempre pode apoiar esse canal, como? Comentando, compartilhando, deixando aí suas dúvidas, sugestões, tá? Críticas também, desde que seja de forma respeitosa. Estamos aqui à disposição, tranquilo? Então compartilhe, curta, dê um like, dê um coraçãozinho, tá? Estamos aí à disposição, isso faz com que o canal continue presente aqui, oferecendo conteúdos gratuitos para vocês, beleza? Vamos lá, vamos seguir. A gente começa aqui da questão de número 81, vamos até a questão de número 90. Vamos lá então, para a tela, ver o que a gente tem. Diz assim: observe a oração abaixo. Respeito é essencial. Assinale a alternativa que descreva corretamente a oração sintaticamente e ou a seus termos essenciais. Um comando de questão um pouquinho truncado, né? Vamos fazer uma análise sintática aqui, pessoal. O que é essencial? Respeito. Então, respeito é o sujeito. Aqui eu tenho claramente um verbo de ligação e aqui eu tenho um predicativo do sujeito, né? Algo que é atribuído ao sujeito, tá? Então eu tenho respeito é essencial, sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Vamos ver se isso aqui já resolve, né, o que quer que seja que ele está pedindo aqui, tá? Porque o comando está bem confuso mesmo. Oração subordinada. Não, aqui, pessoal, vejam bem, eu tenho uma oração só, né? Tenho um só verbo, tá? Então, um período simples, tá? Então, oração subordinada, não. Oração formada por sujeito simples e predicado nominal. É isso aí. Porque lembram, ó, esse predicado aqui é essencial, o foco dele é no verbo de ligação ou no predicativo do sujeito? Já vimos isso. O principal aqui é o predicativo do sujeito. Logo, e o verbo de ligação, né? Se fosse outro verbo, eu teria um predicado verbo nominal. Já falamos sobre isso, se não me engano, na aula 7, tá? Agora, esse predicado aqui é um predicado nominal mesmo, tá? Por isso que a resposta é a letra B. C. Oração coordenada. Não. Oração formada por sujeito oculto. Não. O sujeito é determinado. Ó. Determinado simples, né? Respeito. E predicado nominal tá certo, mas oculto não. Oração formada por sujeito composto. Não, pessoal. Composto é um sujeito com mais de um núcleo. Então, se fosse, sei lá, respeito e consideração são essenciais. Aí, beleza. Respeito, consideração. 2 núcleos. Composto. Tá bom. Agora, um núcleo só é sujeito simples, tá? E não há predicado. Mentira, olha só, veja bem o que eu vou falar aqui. Vou até voltar aqui para ficar, olha só. Nós vimos 2 termos essenciais da oração, que são eles, sujeito e predicado. Eu lembro que eu chamei a atenção. Existe, na língua portuguesa, uma particularidade em relação ao sujeito. Existem orações que são orações formadas sem o sujeito. Então, existe oração sem sujeito. Mas toda oração tem que ter predicado. Tá? O predicado não tem jeito, pessoal. Eu não posso ter só um sujeito sem um predicado, porque o predicado, o verbo está no predicado. E é justamente o predicado que enuncia algo sobre o sujeito. Se eu não tiver predicado, uma frase fica assim. Por exemplo, a batedeira está quebrada. Tira o predicado daqui. Ficaria assim, a batedeira. Vejam que não tem oração, porra. Se o verbo está no predicado, né? Para eu ter, vamos lá, para eu ter uma oração, eu preciso ter um enunciado que gira, né, em torno de um verbo. Um enunciado formado a partir, né, em torno de um verbo, tá? Se eu tiro fora o predicado, eu estou tirando o verbo junto. Então eu passo a não ter mais uma oração. Então eu não tenho orações sem predicado. Tá? Posso ter orações sem sujeito. Nunca orações sem predicado. Capite? Vamos lá. Então, letra B, resposta. Vamos para a questão 82. O vocábulo que destacado em uma elefanta mocetona que já estava carecendo de senhor para cumprir seu destino, cumpre um papel coesivo. Ele está falando que cumpre um papel coesivo, sim. Introduz uma oração. Vamos lá, pessoal. Aqui é aquele bizu de sempre. Eu olhei o que na hora da prova, vou fazer o teste primeiro para ver se ele é pronome relativo. Uma elefanta mocetona que, uma elefanta mocetona a qual.
Diogo, eu consegui trocar por a qual. Se você conseguiu trocar por a qual, eu já sei que esse que é o nosso pronome relativo. E vamos lá, de novo. Se eu tenho o pronome relativo, eu já sei que automaticamente aqui está começando uma oração subordinada, o quê? Adjetiva, né, pessoal? Então, automaticamente, se eu tenho pronome relativo, já sei que ali está começando uma oração subordinada adjetiva, tá? Aí, só para completar, se ela tiver sinal de pontuação aqui, ó, antes do pronome relativo, ela é uma explicativa. Se ela não tem, ela é restritiva, tá? Essa questão nem pedia, né, se ela é restritiva ou explicativa, nem ia além aí, ele para na subordinada adjetiva, mas aqui realmente nós temos a letra D, né, é uma oração subordinada adjetiva, tá aí a resposta. Espero que isso tenha ficado tranquilo para vocês também, tá bom? Vamos lá, questão de número 83. Fala assim para nós. Em relação ao item sintaxe, especificamente em período composto, analise o fragmento com foco nas classificações das orações. Vamos lá. Abri um sorriso, ponto. Agradeci, ponto. Tentei puxar assunto. Pessoal, vejam bem. Aqui, inclusive, essa oração parece muito com a oração do último item que eu falei numa questão passada aqui, né, que eu falei que também poderia ser um período composto por coordenação, mas que a banca acabou não considerando. Vejam que aqui, ó, quando eu leio abrir um sorriso, essa frase está faltando alguma coisa nela? Não, né? Ela está com o sentido completo, tá? Agradeci também, o sentido é completo. Vejam que eu não preciso de um outro termo aqui, né, de uma outra oração. Então, abrir um sorriso, Diogo, é objeto direto de agradeci, não faz o menor sentido, tá? Então, abrir um sorriso, sentido completo. Agradeci, sentido completo. Tentei puxar assunto, sentido completo, tá? Então, eu tenho 3 orações com sentido completo. Logo, eu não tenho, né, não tenho que se falar aqui em período composto por subordinação. Tá? Não há uma ideia de subordinação entre essas orações. Até porque eu tenho aqui, ó, pontos. Né? Eu não separaria com ponto final uma oração principal de uma oração subordinada. Tá? Então aqui está até fora já. Tudo bem? Tranquilo. Vejam bem. Entre as orações, eu não tenho conjunção. Eu não tenho conjunção. Vejam que é diferente eu falar assim, por exemplo, eu abri um sorriso, vírgula, mas não agradeci. Nesse caso, sim, eu teria um período composto por coordenação e esse mais é uma conjunção. Né? Então, eu teria um período composto por coordenação, né? E a segunda oração seria uma oração coordenada adversativa. Aqui não, ó. Aqui eu não tenho conjunção e aqui eu não tenho conjunção. E qual é o sinônimo de conjunção, pessoal? A gente pode dizer que o sinônimo de conjunção é síndeto, né? De forma geral, síndeto, tá? Então, quando eu digo que uma oração é coordenada sindética, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que ela tem conjunção. É isso que é daí que vem esse nome. Se ela é sindética, nada mais é do que ter conjunção, ou seja, ser formada, né, com uma conjunção, estar presente uma conjunção, né, dentro dessa oração, tá? Na sua constituição. Agora, se eu tenho o prefixo de negação a e eu digo que a oração é assindética, ou seja, eu estou querendo dizer que ela não tem o síndeto. Assindética é porque ela não tem o síndeto, ou seja, ela não... A ideia dela não ter conjunção. Tá? Então, quando eu digo que ela é sindética, a ideia é de ela ter conjunção. Quando eu digo que ela é assindética, a ideia é de ela não ter uma conjunção. Então, aqui, ó, eu tenho, sim, um período composto por coordenação, né? E não tenho síndetos. Então, eu tenho oração coordenada sindética alternativa? Não, porque a alternativa teria síndeto ou, né? Ou, quer, né?
Oração coordenada sindética conclusiva. Não, porque aqui eu teria então, logo, portanto, tá? Agora, eu tenho sim orações coordenadas assindéticas, sem síndeto. Tranquilo? Essa que seria a ideia. Então, espero que tenha ficado claro, né, que vocês tenham de vez aprendido de onde vem esses nomes, né? Sindética, assindética. Tranquilo? Para nunca mais errar isso aí. Então, vamos lá. Questão de número 84. Fala assim para nós. Leia a oração a seguir. Grande parte dos arqueólogos admite que o amendoim, eu gosto de amendoim, hein? É um alimento básico para algumas culturas. Assinale a alternativa correta quanto ao fragmento classificado como oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Já vimos isso aqui, né, pessoal? A oração, vejam bem, vamos lá, vamos por parte. Uma oração subordinada que funciona como objeto direto nada mais é do que o objeto direto oracional, não é isso? Tudo bem. Outra coisa, se eu estou falando que eu tenho uma oração subordinada substantiva, se ela não for reduzida, se ela estiver aí com sentido completo, né, se ela não estiver reduzida, quem que ela vai ter na sua constituição? A conjunção integrante, né? Que normalmente é o que? Pode ser o que ou o se, tá? Então, com essas informações aqui, vamos lá, vamos ler a frase. Quem admite que o amendoim é um alimento básico para algumas culturas, pessoal? Grande parte dos arqueólogos. Então, grande parte dos arqueólogos é o sujeito, ok? O núcleo é parte. Tudo bem? Parte. Então, grande é adjunta nominal, dos arqueólogos adjunta nominal. Tanto é parte que o verbo concorda no singular com o núcleo do sujeito. Ó. Tá? Admite. Quem admite, admite algo nesse contexto. Verbo transitivo direto. E o verbo transitivo direto, pessoal, ele tem como complemento quem? O objeto direto. Então, tudo isso aqui, ó, admite o quê? Que o amendoim é um alimento básico. Né? Na verdade, aqui, né? Básico. Isso aqui é o objeto direto, tá? Na verdade, vamos direto, né? É isso, direto. Para algumas culturas, tá? Podemos entender que ele é um objeto direto estendido aí, tá? Um alimento básico para algumas culturas, tá? Tudo isso aí é uma oração. E aí, o que acontece? Quem está aqui dentro da oração do objeto direto oracional? Quem é esse que, pessoal? Esse que ó, é o pronome relativo? Grande parte dos arqueólogos admite o qual? Não. Esse que, na verdade, ó, grande parte dos arqueólogos admite isso. Se eu troquei por isso, já sei que esse que é a minha conjunção integrante. E se é a conjunção integrante, o que tem que estar no sangue? Se eu tenho conjunção integrante, é sinal de que eu tenho uma oração subordinada substantiva. Tá? Então, se eu tenho conjunção integrante, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Se ela funciona como objeto direto, eu vou só colocar esse nome para lá. Ó. Então, ela é uma oração subordinada substantiva ou objetiva direta. Então, já tem a resposta, né, pessoal? Que o amendoim é um alimento básico para algumas culturas, é a oração, justamente o fragmento, né, que funciona como oração subordinada substantiva objetiva direta. Letra B. Tranquilo? Maravilha? Então são questões aí que aparentemente são muito difíceis, né? Que de repente se você não estivesse estudando, não tivesse de posse aí de certos comentários, de alguns bizus, algumas situações que podem facilitar a resolução das questões na prova, você poderia de repente olhar e falar, caramba, não faço a menor ideia nem de por onde começar. Agora vocês já sabem, pelo menos, por onde começar. Né? Vocês conseguem construir aqui um raciocínio para matar essas questões de prova. Então vejam que a gente foi lá e começou a destrinchar ao contrário. Olha, se ele quer uma subordinada substantiva, eu vou ter que achar uma conjunção integrante se ela estiver desenvolvida. Isso pode me ajudar. Né? Se ela quer uma objetiva direta, é sinal de que eu vou ter que ter um objeto direto que está em forma de oração. Né? E aí fizemos análise sintática, chegamos à resposta. Beleza? Vamos lá. 85. No trecho,
a paisagem observada será bem mais extensa do que aquela vista pela pessoa que está no plano da rua. Assinale a alternativa que apresenta a relação de sentido entre as orações acima. Pessoal, veja bem, se ele fala que a paisagem observada será mais extensa do que, quando eu falo que alguém é mais bonito que, menos inteligente que, tão respeitado quanto, isso aqui é um sentido de comparação, né? Fica muito óbvio que aqui eu tenho um sentido de comparação, tá? Então ela é mais extensa do que aquela outra, ou seja, eu estou comparando a paisagem observada com aquela que a pessoa está vendo no plano da rua. É claramente um sentido de comparação, tá? Relembrando aqui, né, condição, eu teria algumas estruturas, se, caso, nunca é demais repetir isso aqui e repetir que vocês devem ter essas listinhas das principais conjunções, locuções conjuntivas em algum lugar, colado na parede, no caderno, para sempre ler isso aqui todo dia, tá? Lembrando que a finalidade poderia ser um a fim de que, um para que, né? Também, tá? Mas, pessoal, só o que eu estou falando aqui não é suficiente. Copiem, vejam qualquer gramática séria aí, tem gramáticas na internet, tem sites, você pode ter uma gramática em casa, copiem isso aí, façam cópia e colhem na parede, colhem nos lugares, tem que gravar isso aqui. Claro, como eu sempre comento aqui nas aulas, tem que interpretar as frases sempre? Tem. Mas se vocês souberem já de cara o valor de uma conjunção, já facilita em 99% aí a resolução da questão, tá? Causalidade ou causa, né? A gente já sabe que tem porquê, já que, visto que, né? Já que, visto que, na medida em que, ok? E concessão, que é aquela que eu digo que cai bastante, né? Essa aqui tem que saber, ó, que é a principal das concessivas, embora, ainda que, já falamos muito dela nesse curso, né, pessoal? Do ainda que, do mesmo que, tá? Nunca é demais lembrar. Tem que saber isso aí, tá bom? Maravilha? Então vamos lá para a questão de número 86, que é a próxima, que fala assim para nós: assinale a alternativa que represente o padrão de subordinação. Então aqui ele vai dar um padrão e a gente tem que buscar, ou seja, a gente vai ter que fazer análise sintática em quase todas. Por que em quase todas? Porque na primeira que a gente encontrar, a gente para, né? Vai ter que ter oração principal e oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Já vimos que a IBFC gosta, né? Tem um apreço, me parece que ela tem um apreço, um carinho por orações subordinadas, substantivas, objetivas, direta, né? Vamos lá. Então o padrão é esse. Oração principal primeiro, seguida de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Um bizu, já de cara, vamos lá. Primeira coisa, vamos aparecer aqui. Por onde eu começo numa análise dessa? Primeira coisa, se ele quer oração principal e oração subordinada, dentro desse período composto, pessoal, eu vou ter que ter, no mínimo, 2 verbos. Né? Por quê? No mínimo 2 verbos ou 2 locuções verbais. Tá? Então eu tenho que ter, no mínimo, um verbo ou uma locução verbal fazendo parte da oração principal e um verbo ou uma locução verbal fazendo parte da oração subordinada. Então, no mínimo, eu tenho que achar isso aí. Se eu achar uma só locução verbal ou um só verbo, o período é simples, está fora da análise. Beleza? Outra coisa, nem toda oração subordinada substantiva começa com conjunção integrante. Existem orações subordinadas substantivas que são justapostas, existem algumas que estão aí com reduzidas, né? Que estão reduzidas, tá? Então, nem sempre. Mas, normalmente em prova, a conjunção integrante aparece. Então, não custa a gente também, para facilitar a análise, se vocês preferirem assim, né? Se ficar mais tranquilo, mais seguro para fazer a questão, procura um que aí ou um se que você possa trocar por isso. Isso também pode te facilitar, tá? Mas eu aconselho primeiro que veja onde realmente tem período composto, onde realmente vai ter no mínimo 2 verbos ou 2 locuções verbais, que aí vocês nem analisam o que não precisar. Vamos lá. Ó, nossa qualidade de vida
e... Cuidado que aqui não é tá? Isso aqui não é verbo, é que é uma conjunção aditiva. Ó. Nossa qualidade de vida e uma verdadeira fonte de felicidade. Pessoal, isso aqui nem verbo tem, tá? Então, letra A tá completamente fora, tá? Ela tem, olha aqui, um verbo, a mais gloriosa capacidade. Pessoal, isso aqui é um período simples. Beleza. C. Ele descobriu, um verbo, que as pessoas em geral conseguem manter uma locução verbal. Opa, aqui eu tenho um verbo, uma locução verbal, aqui eu tenho um período composto. Vamos lá. Por isso, desenvolver, um verbo, relacionamento de apoio. Tá fora. C. Se usarmos, um verbo, tecnologia com sabedoria. Tá fora. Vou até aparecer aqui de novo. Eu sei que vocês estão cansados da minha cara já, mas deixa eu aparecer aqui. Eu resolvi a questão em 30 segundos, sem precisar fazer análise sintática nenhuma, só vendo ali onde eu tinha, no mínimo, 2 verbos ou 2 locuções verbais. Tá? Então, a gente viu que uma nem oração é, né? E as outras são períodos simples. Cheguei à resposta letra C, sem precisar fazer nenhuma análise. Tá? Então, um curso de resolução de questões serve para isso. Né? Eu espero que você esteja... cada aula que termina, que vocês assistem aqui no nosso curso, que você fale aí pro seu cremoso, pra sua cremosa, pra sua mãe, pro seu pai, enfim, para quem quer que seja, fale assim, caramba, o professor hoje ensinou um negócio ali que eu não tinha pensado, mas eu consigo resolver a questão rapidinho. E se tivesse mais de uma resposta, pessoal? Poderia ter? Poderia ter, assim, né? Mais de uma possibilidade. Mais de uma resposta, não. Poderia ter, sei lá, letra B, eu encontrei a letra C também. Aí sim você partiria para análise. Mas veja bem, partiria para análise de 2 e não de 5 frases. Não é verdade? Espero que esteja facilitando. Agora vamos lá, só tirar a prova dos 9 para ver se realmente isso aqui é o padrão que ele quer. Ó. Vamos lá. Ele descobriu. Olha o que aqui, pessoal. Ele descobriu o qual? A qual? Não. Agora, ele descobriu isso. Troquei por isso. Se eu troquei por isso, eu já sei que esse que é a minha conjunção integrante. E eu já sei também, já falei bastante isso nessa aula, se eu tenho conjunção integrante, eu tenho já de cara uma oração subordinada substantiva, não é isso? Tá, vamos fazer a análise sintática aqui agora. Quem descobriu alguma coisa? Ele. Ele é sujeito. Quem descobre, descobre algo ou alguém. Verbo transitivo direto. Que as pessoas, né, não conseguem manter cerca, por aí vai, é o nosso objeto direto. Tranquilo? E é o nosso objeto direto, ó, oracional. Olha aqui a locução verbal. Se eu tenho conjunção integrante, já sei que essa oração é subordinada substantiva. E se essa oração funciona como objeto direto, é sinal de que ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Aqui está a comprovação de que a nossa resposta realmente é a letra C. Tranquilo? Maravilha? Vamos lá. Questão 87. Opa. Aí. Fala assim para nós. Aqui eu botei um trecho, pessoal. Eu queria botar um trecho maior para facilitar a análise, tá? É aquilo que eu digo. Às vezes a gente consegue resolver sem voltar ao texto. Às vezes a gente consegue resolver voltando a uma frase do texto, ou um trecho pequeno. Às vezes a gente consegue resolver pegando um trecho maior. E algumas a gente tem que resolver lendo o texto inteiro, tá? Vamos lá. TRF 5. Em dizendo isso, suas mãos caminharam para o meu rosto. Esse dizendo isso, pessoal, aqui tem verbo, né? Então eu tenho oração. Esse verbo está no gerúndio. Então essa oração é uma oração reduzida. As orações reduzidas, na verdade, elas vêm sempre numa forma nominal do verbo, ou de gerúndio, ou de particípio, ou de infinitivo, tá? E normalmente elas não vêm, né, acompanhadas das suas conjunções, né, ou do pronome relativo, tá? Então ela é reduzida por isso, ela vem sem esse pedaço, ela vem sem essa conjunção, né, sem o pronome relativo e vem numa forma nominal. Tudo bem. Aí ele fala assim: destaca-se uma oração subordinada reduzida. Isso aí, é uma oração reduzida, tá? Que, mantendo-se a equivalência semântica, poderia ser substituída pela seguinte forma desenvolvida. Então, assim, uma oração desenvolvida é aquela que vem com o verbo conjugado, não numa forma nominal,
e geralmente vem acompanhado do seu pronome relativo ou da sua conjunção subordinativa integrante ou conjunção subordinativa adverbial, tá bom? Então vamos lá. O que acontece, pessoal? Nós temos aqui algumas ideias. Ó, caso tivesse dito isso, isso aqui me dá uma ideia de quê? O caso. Caso não é uma ideia de condição, né? E o quando? O quando me dá uma ideia de tempo, ok? E o embora? Embora a gente já sabe, embora é uma concessão, não é isso? E o já que? Já que também já vimos, é causa, tá? Então seria essa a ideia, né? A gente olhar para cá, né? Já ter isso, como eu falo com vocês, sempre que vocês já tiverem isso aqui na cabeça de vocês, vai ficar mais fácil, tá? Então tem aí a concessão, tem a causa, o tempo, e agora a gente vai olhar para cá e ver o que faz sentido, tá? Mas eu achei que para vocês baterem o martelo no sentido, acabaria tendo que ler um trecho do texto, tá? Porque quando você olha para cá, ó, dizendo isso, suas mãos caminharam para o meu rosto. Vejam que eu poderia ter, ó, aqui, se tivesse dito isso, suas mãos caminharam, aqui não vai fazer sentido, porque até por uma questão de correlação verbal, não fica legal, ó. Caso tivesse dito isso, suas mãos caminharam? Não. Seria, né? Suas mãos caminhariam, né? Aí sim. Se tivesse assim, ó, caso tivesse dito isso, suas mãos caminhariam para o meu rosto. Ficaria na esfera da possibilidade, algo condicional, hipotético, né? A letra A está fora, tá? Quando disse isso, suas mãos caminharam. Essa aqui pode ser. Ó, embora tenha dito isso, suas mãos caminharam. Vejam que a letra C também, fora de contexto, também poderia ser uma possibilidade. E já que disse isso, suas mãos caminharam. Também poderia ser, né? Então eu tenho que olhar para esse trecho aí, pessoal, e colocar dentro do contexto, né? Pegar um trecho maior do texto para poder entender. Foi uma ideia de causa? Foi uma ideia de concessão? Ou seja, embora ela tenha dito isso, as mãos caminharam? Ou foi uma ideia de tempo? Ou seja, naquele momento em que ela disse isso, as suas mãos caminharam, né? Vamos ler o texto, então, aqui esse pedaço. Como saber para onde ela estava olhando? E talvez adivinhando as minhas dúvidas e mesmo o meu constrangimento, horas depois de me mostrar toda a casa, de me chamar para um passeio pelas redondezas, de fazer 2 belas tranças nagôs em meus cabelos, do mesmo jeito que estavam penteados os dela. Da luz me conduziu ao seu quarto. Então vejam que até aqui, pessoal, a relação entre os dois personagens é uma relação de respeito, né, de carinho, parece aí que é uma relação de amizade, né? Então não há conflito nenhum. Vamos lá. Abriu a janela, deixando um ameno sol de final de tarde entrar e me perguntou se eu me incomodava de conversarmos ali. Lá fora corro o risco de me distrair com tudo que me cerca. Dizendo isso, suas mãos caminharam para o meu rosto, procurando suavemente meus olhos. E com gestos mais delicados ainda, seus dedos tocaram minhas pálpebras, em movimentos de cima para baixo. Levei um breve instante para entender as intenções da luz. Ela queria que eu fechasse os olhos e fechei. Vejam que aqui não me dá uma ideia de concessão, né, pessoal? Porque, assim, a gente não tem uma quebra de expectativa. Vejam que, ó, com gestos delicados, elas tocaram as pálpebras, então, assim, procurando suavemente os olhos. Então, é uma ideia temporal mesmo, tá? Então, quando disse isso, né, a ideia seria aqui, ó. Lá fora, olha só, lá fora corro o risco de me distrair com tudo que me cerca. Aí, quando disse isso, as suas mãos caminharam para o meu rosto. Então, aqui, beleza, ficamos com a ideia de tempo mesmo, tá? É uma noção temporal. Tranquilo? Maravilha? Vamos lá, então. Próxima questão é a questão 88. 88 fala assim para nós. Retome o texto 2 e analise o fragmento referente à regência verbal. Esqueça a necessidade de querer agradar a todo mundo. Agora, analise as afirmativas abaixo. Pessoal, o verbo agradar, né? Aqui já é a parte de concordância, né? Regência verbal, perdão. O verbo agradar, ele cai muito em prova, tá? Em questões aí de regência verbal. É um verbo que pode ter o sentido de fazer carinho, tá? Então, o menino agradou o gato ali, fez um carinho no gato. Ou pode ter o sentido de ser agradável, tá?
A gramática normativa, ela costuma dizer o seguinte: no sentido de ser agradável, esse verbo, né, sentido de ser agradável, esse verbo ele costuma ser transitivo e indireto. Então, estou agradando a alguém. Essa que seria a ideia. Tá bom? Beleza? Agora, no sentido de fazer carinho, por exemplo, de afagar, ele costuma ser verbo transitivo direto, ou seja, agradou o gato, tá? Mas o Celso Pedro Luft, professor Celso Pedro Luft, né, ele faz uma ressalva no seu dicionário de regência verbal que o ser agradável também admite transitividade verbal, tá? Transitividade direta, tá? Então, no sentido de ser agradável, ele também pode ser transitivo direto, tá? Mas enfim, o mais comum em prova é que no sentido de ser agradável, o verbo seja transitivo e indireto. E no sentido de fazer a carinho, afagar, né? Transitivo direto, tá? E ele pode ser também, pessoal, verbo intransitivo, né? Também no sentido de ser agradável, ele pode ser também verbo intransitivo. Quando você pergunta assim, a aula está agradando? Né? A aula está agradando? Então, assim, o sentido de ser agradável, mas como verbo intransitivo, que aqui não pede complemento nenhum, tá? E essa aqui, uma ressalva aí do professor Celso Pedro Luft no seu dicionário de regência verbal. Vamos lá, então. Aqui, esqueça a necessidade de querer agradar a todo mundo. Ou seja, o sentido aqui, pessoal, é de ser agradável. E está certinho, porque realmente ele está como verbo transitivo indireto. Olha aqui a preposição, né? Esse a todo mundo seria o nosso objeto indireto. Então aqui, ser agradável, transitividade indireta. Agora analise as afirmativas abaixo. Vamos lá. Apresenta-se como verbo transitivo indireto. Isso. Com o significado de fazer carinho. Não. É verbo transitivo direto. Não. Apresenta-se como verbo transitivo indireto. Isso. Com o sentido de ser agradável. Isso. 4. Apresenta-se como verbo intransitivo. Não. Com o significado de ser agradável. Não. Né? Poderia ser, né? Também uma possibilidade aqui, mas não nesse contexto, tá? Então, estão corretos apenas... Aqui nós temos a 3, né? 3 apenas, letra C. Tranquilo? Vamos lá. Pessoal, essas questões de regência verbal, nominal, não tem jeito, né? A gente tem que saber as principais, tá? É muita coisa, Diogo, eu sei que é muita coisa. Mas a gente tem que torcer para na hora da prova cair alguma daquelas que a gente sabe, né? Eu sempre repito, o volume de leitura ajuda muito a gente a de repente... Nós não vamos saber todas, né? Porque, por exemplo, um dicionário de regência verbal do Celso Pedro Luft tem mais de 600 páginas. E o de regência nominal também tem mais de 600 páginas, né? Eu também não sei aquilo tudo, né? Ninguém que é humano sabe aquilo tudo, né? A gente às vezes tem que abrir o dicionário e consultar. O dicionário serve para isso. Tem que consultar uma determinada regência de algum verbo, ou a gente às vezes tem dúvida, esse verbo aqui também admite essa preposição? Às vezes a gente não sabe, vai lá e consulta e vê que sim, né? Dependendo da situação, tá? Então não tem como a gente saber tudo, mas é bom que o volume de leitura ele nos mostra situações estranhas às vezes, né? Que você olha ali e fala, essa preposição não tá bem legal aqui não, essa aqui tá estranha. Às vezes a gente pode escorregar, né? A gente pode achar que tá estranho e tá certo. Mas grande parte das vezes, com o nosso conhecimento de mundo, volume de leitura, a gente consegue sim acertar as questões de prova. Agora, essas principais, agradar, namorar, assistir, né, visar, esses verbos caem muito em prova. Então tem que tomar muito cuidado com esses e sempre fazer uma revisão em cima desses verbos, tá bom? Vamos lá. 89. De acordo com o texto, analise o fragmento referente à regência verbal. Como forma de apoiar nesse processo, ao lembrar, quero lembrar, eu me incluo como leitor, de uma virtude que podemos nos ajudar, a gentileza. Então aqui vejam que ele quer lembrar de alguma coisa, né? Ele quer lembrar de alguma coisa.
Cuidado, porque olha só, a gente no dia a dia fala assim mesmo, né? Então no dia a dia não vai dizer que isso aqui está errado, tá? No dia a dia a gente fala assim. Mas para a gramática normativa, pessoal, se você tem o verbo lembrar, ele é verbo transitivo direto, tá? E aí ele vai exigir um complemento, obviamente, sem preposição. Se você tiver o verbo lembrar-se, ele é verbo transitivo indireto, regendo um complemento com a preposição de. Tá? Então, aqui, por exemplo, ó, lembrar-se, que aqui estaria conjugado, né? Se fosse assim, ó, quero me lembrar de, estaria correto para a gramática normativa. Tá? Porque, vejam, o verbo é lembrar-se, então, eu me lembro, tu te lembras, ele se lembra, nós nos lembramos, tá? Então, esse aqui vai acompanhar a pessoa ao qual ele se refere, tá? Então, eu quero me lembrar de, né? Poderia ser me lembrar de ou lembrar uma virtude, tá? Então, esses dois, para a gramática normativa, poderia ser ou assim, ó, me lembrar de, ou de uma, né? De uma virtude, aí segue. Ou assim, lembrar uma virtude, aí segue, tá? Uma ou outra. O jeito que ele colocou aqui, para a gramática normativa, não está correto. Vamos lá. Então, vou só apagar aqui para a gente ficar de olho no que está no comando da questão, para a gente não marcar errado. Ele fala assim, apresenta-se como verbo pronominal. Não. Aqui ele não está pronominal, pessoal. Ele deveria estar na forma pronominal, mas não está não, tá? Portanto, é um verbo intransitivo. E outra coisa, se ele tivesse na forma pronominal, ele não seria intransitivo, ele seria transitivo e indireto, como a gente viu, ok? 2. Torna-se um verbo pronominal quando lhe é atribuído a função de transitivo direto. Não, ele é um verbo pronominal quando lhe é atribuída a função de verbo transitivo indireto, como a gente comentou, tá? Então, errado, errado. 3. Forma-se como verbo transitivo indireto quando traz um complemento preposicionado encabeçado pela preposição de. Exatamente o que a gente falou aqui. Por isso que a 3 está correta. Beleza? Então, esses verbos, verbo lembrar também é um verbo que cai bastante em prova. E esse esqueminha aqui, pessoal, serve também para o verbo esquecer, tá? Então, esquecer alguma coisa, VTD, ou esquecer-se de alguma coisa, VTI. Tranquilo? Então, 89C. Vamos para 90, que é a última questão desse nosso bloco aqui, dessa nossa aula. Analise as afirmativas e assinale a alternativa que apresenta correta regência e concordância. Aqui ele quer as duas coisas, tá? Vamos lá. A nova tarifa do ônibus deve ser acessível aos moradores das cidades. Então, vamos lá. A nova tarifa do ônibus, o que deve ser acessível, pessoal? A nova tarifa do ônibus, né? Então, o sujeito é isso aqui, o núcleo é tarifa, então deve ser acessível, beleza, aos moradores das cidades, tudo certo aqui, né? O que é acessível a alguém, né? Então, realmente, o adjetivo acessível rege preposição a, né? E aí vejam, né, pessoal? Aqui, deixa eu ver se é esse aqui. Não, tem uma que ele fala em regência verbal e ele põe um nome, tá? Aqui não, aqui ele só fala regência e concordância. Então, a 1 tá certa, né? E... deixa eu ver se ele quer... não, isso mesmo. Pensei que aqui fosse incorreto. Tá certinho, tá? A 1 tá certa. Vamos lá. 2. A maioria das escolas brasileiras. Cuidado com aqui, ó. Quem precisa ser revista? A maioria das escolas brasileiras. Isso aqui é o sujeito. Mas aqui, pessoal, eu tenho uma expressão partitiva, tá? Quando eu tenho expressão partitiva, deixa eu voltar aqui. Quando eu tenho expressão partitiva, um grupo de alunos, uma turma de professores, a maioria das escolas, né? Quando eu tenho expressões partitivas seguidas de uma expressão no plural, você pode fazer a concordância com a expressão partitiva, no singular. Um grupo de alunos se reuniu, um grupo de alunos foi, né? Ou você pode fazer a concordância com o termo mais próximo, né? A concordância atrativa com esse termo no plural. Um grupo de alunos foram. Uma turma de médicos foram, tá?
Então, a maioria das escolas brasileiras precisam, né? Deixa eu voltar aqui. Precisam, porque está concordando com escolas. Mas poderia estar assim, ó, precisa, concordando com maioria? Sim, poderia, tá? Então, até aqui, tá tudo certo. Só que aqui tem um problema, ó. Porque, vejam bem, até aqui tá beleza. A concordância aqui, ó, com a concordância verbal aqui com o sujeito, tá beleza, tá? Precisam. Agora, vejam, precisa ou precisam. Agora, vejam que aqui, ó, vamos destacar esse pedaço aqui, ó. Precisam ser revistas e passarem por reformas. Olha só, pessoal. Precisam ser revistas. Isso aqui é uma locução verbal, né? Numa locução verbal, quem é o verbo que vai ser conjugado? É o primeiro verbo auxiliar. Então, aqui eu tenho o verbo auxiliar, está conjugado. Outro verbo auxiliar, no infinitivo. E o verbo principal, ok? É o primeiro verbo auxiliar, né? Que é conjugado. Então, precisam ser revistas. E aí, coordenou. Ó. E vamos colocar a frase completa aqui, tá? Depois a gente vê o que está em elipse. Se eu repetisse toda a estrutura, ficaria assim. Precisam ser revistas e precisam o quê, pessoal? Passar, olha, a mesma estrutura, né? Passar por reformas. Ok? Então, assim, estaria correto. E se eu quisesse colocar em elipse, ficaria assim, ó. Precisam ser revistas. Ah, Diogo, eu não quero repetir o verbo precisa, né? A forma verbal precisa, porque eu quero botar em elipse para a frase ficar mais objetiva. Beleza. Ficaria assim, ó. Precisam ser revistas e passar por respostas. Se não, pessoal, se vocês mantiverem do jeito que estava aqui, vai ficar assim. Precisam, olha só. Precisam passarem. Vejam que na hora que eu coloco, que eu escrevo, que eu deixo explícito o verbo auxiliar aqui, aí vocês veem que Diogo, tá estranho. Precisam passarem, né? Não dá não, ficou estranho. Pois é, mas quando ele está em elipse, e a gente olha aqui, ó, precisam ser revistas e passarem por reformas, a tendência é a gente olhar para cá e tentar concordar com escolas brasileiras, tá? E não é o caso não, tá? Por quê? Quem vai concordar já está concordando, ó, que é o primeiro verbo auxiliar, tá? Então, esse aqui não poderia estar no infinitivo pessoal, não. Então, precisam ser revistas e passar por reformas. Então, a 2 está errada, tranquilo? Então, a 2, ó, está errada, tá? 3. Hoje, os estudantes assistiram a um filme. É isso aí, pessoal. O verbo assistir, esse cai muito em prova. No sentido de presenciar uma sessão de cinema, uma peça de teatro, ele é um verbo transitivo indireto que rege um complemento indireto, né, o objeto indireto, com preposição a. Eu sei que no dia a dia a gente fala assistir o filme, né? E tudo bem. Mas para a prova, a gente tem que entender que é assistir ao filme. Tá? Assistir a peça, com crase. Ou seja, por quê? Tem que ter preposição a. Tudo bem? Então, eles assistiram a um filme para a realização da prova. Beleza. Isso aqui está certo, tá? Então, 1 e 3 estão certos. Já tem a resposta já, né? Não. Deixa eu ver aqui. Estão corretas 1 e 3. A letra A está aqui, né? Que já é a resposta, tá? Mas essa questão vai ter um problema. Por isso que eu estou toda hora procurando aqui o problema, mas eu já sei onde é que está. Então, a banca deu a 4 como... Eu vou apagar tudo, tá bom? Porque, olha só, a banca deu... Já temos a resposta aqui, né? Letra A. Essa aqui a gente viu que está certa. Essa aqui a gente viu que está errada, por causa do passarem. E essa aqui está certa. Aí temos a resposta. Então, ela entendeu que a 4 está errada. Por quê? Foram eles quem fez. Ela deu isso aqui como errado. O que acontece, pessoal? Esse quem aqui, ele é um pronome relativo. Ele foi empregado como pronome relativo. E quando eu tenho essa estrutura, né, com o quem empregado como pronome relativo, esse verbo, né, ele pode concordar com o próprio quem, que é o caso aqui, ó, quem fez. O verbo concorda com o próprio quem, tá?
ou o verbo pode concordar com o termo antecedente. Então, o verbo poderia concordar com eles, tá? Eles fizeram. Ok? Então, poderia estar assim, ó. Eles fizeram todas as atividades de matemática, tá? Então, muito cuidado, porque, assim, na minha visão, essa frase, a 4, não está errada, tá? Poderia ser também a concordância com o pronome relativo quem, sem problema nenhum. Mas, assim, né? Ele poderia entender, de repente, também aqui, a gente poderia pensar que a banca entendeu como, é uma expressão expletiva, mas também se fosse expletiva, o verbo deveria estar no plural, né? Eles fizeram, né? Enfim, aquela ideia de sempre que eu falo com vocês. Vai brigar com a banca? Não. A1 tem algum problema? Alguma possibilidade de... tem alguma ideia aqui na 1 que é facultativa, que pode ser uma coisa ou outra? Não. Então, a 1 é taxativa. Tem alguma ideia na 3 que dê margem à dupla possibilidade? Não. A 3 é taxativa. Ora, então tem a resposta 1 e 3. Não deu com a banca, não. Marca 1 e 3, corre pro abraço, vai ser feliz, sai da prova, comemora e tudo certo, tá? Então, sempre falo, se brigar com a banca, ficar tentando brigar com a banca na hora da... Briga depois. Na hora da prova, vocês vão complicar a vida de vocês, tá? Então, 90, letra A. Eu acho que poderia ser 1, 3 e 4, tá? Mas nós não temos. Temos 1 e 3. Então, marca 1 e 3, corre pro abraço, tá bom? Sem brigar com a banca. Beleza, pessoal? Então é isso. Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? Um prazer sempre estar aqui. Repito, vocês ajudam bastante o canal aí deixando comentários, compartilhando esse vídeo, dando um like, dando um coração. Muito obrigado, um abraço e até a próxima aula. Bons estudos. Tchau, tchau.